Olá, este é o podcast Chega de Furar, uma série que discute os impactos da exploração de petróleo e gás na Amazônia. E levanta uma pergunta urgente: que futuro queremos para a maior floresta tropical do mundo? Eu sou Beatriz Costa, jornalista, e nesse episódio de estreia vamos entender o que está em jogo quando se fala em exploração de petróleo na Amazônia. A campanha Chega de Furar, é hora de cuidar da rede de trabalho amazônico propõe exatamente essa reflexão. Será que continuar explorando combustíveis fósseis é o caminho ou precisamos cuidar do que já temos? Aqui conosco está o José Adilson, sociólogo, pesquisador e coordenador de articulação e parcerias da Rede de Trabalho Amazônico. Olá, tudo bem? A nossa convidada, a Cila Mesquita Apurinã, que é da liderança indígena do povo Apurinã e coordenadora geral da Rede de Trabalho Amazônico, com mais de 40 anos de atuação no movimento popular e socioambiental, é uma das principais vozes da defesa dos povos originários das comunidades tradicionais e da Amazônia. É um prazer estar nesse primeiro episódio, né, e trazer, as vozes, da Amazônia para essa discussão da campanha "Chega de furar, é hora de cuidar". Então, é um é uma oportunidade ímpar que nós, da Rede de Trabalho Amazônicos, vamos iniciar esse episódio com muita alegria e esperamos que vocês gostem, vocês que estão aí no território, escutem, olhem e comentem. Quando falamos em Amazônia, muita gente ainda pensa apenas nas florestas, mas estamos falando de um território onde vivem milhões de pessoas com culturas, modos de vida e relações profundas com a natureza. Ao mesmo tempo, cresce o interesse econômico sobre a região, especialmente com projetos ligados à exploração de petróleo e gás. Mas o que isso significa na prática? Para começar, o que está em jogo hoje quando se fala de exploração de petróleo na Amazônia? Então, primeira é importante dizer, da nossa campanha, a Chega de Furar, é hora de cuidar, ela é uma campanha em resposta às falas, né, de alguns governantes, em resposta à fala do Trump que tem que furar, tem que furar, tem que furar, Drill, baby, drill. né, e em resposta também à fala da presidente da Petrobras, que repercutiu a fala do presidente Trump. Então ela também fala: "Como diz o Trump, nós a Petrobras tem que furar, tem que furar, tem que furar". So what we want to say to our families, let's drill them, drill. E essas pessoas, Beatriz, como você falou, o que está em jogo nisso, né? Elas pensam somente no lucro, somente na exploração dos territórios, né? Somente para enriquecer ainda os já bastante ricos, e elas esquecem das pessoas que moram nos territórios. Nós estamos falando também de meio ambiente, nós estamos falando das florestas, dos animais, né, dos rios, dos lagos, mas nós precisamos entender que a região amazônica como um todo, além de floresta, tem pessoas, tem comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, uma diversidade de atores, né, que vivem na e desta floresta. E a campanha é justamente para dar voz a essas pessoas que vão, né, ser impactadas, e muitas delas já estão sofrendo esses impactos. Então, quando a gente fala o que está em jogo com a exploração de petróleo, primeiro o que está em jogo é, e aí o placar é ruim para o nosso lado, é nós estamos perdendo os nossos territórios. Os territórios estão sendo contaminados, os rios estão sendo envenenados, as nossas pessoas estão ficando doentes, né. Então, nós queremos com esta campanha, né, dar voz às pessoas dos territórios que estão sofrendo, com essa exploração desenfreada de petróleo, né, de petróleo e gás na Amazônia. Quais regiões estão sendo ameaçadas hoje? Olha, nós estamos falando, de uma Amazônia que ela é uma Amazônia viva, né, uma Amazônia onde tem pessoas. Eh, e quando nós falamos da Amazônia, nós estamos falando, de uma geração, né, presente hoje, que precisa garantir o futuro.
E o que está em jogo, né, nessa pergunta que a Beatriz nos faz, é as futuras gerações, né. Hoje nós temos em evidência 4 estados da Amazônia brasileira, que são impactados diretamente, né, seja nos territórios, falando dos territórios, das comunidades ribeirinhas, das comunidades de pescadores, né, aonde, estão diretamente com a exploração de petróleo e gás. Nós temos aqui no Amazonas 2 áreas bastante, impactadas, uma há mais de 30 anos, que é no município de Quari, aqui no estado do Amazonas. Hoje nós temos mais de 194 comunidades que são impactadas, umas mais, outras menos, né, a exemplo da Vila Lira, que é uma comunidade que é impactada diretamente. Percebemos que nesta comunidade a redução, do peixe, caiu drasticamente, mais de 90%, e isso impacta diretamente o território e a vida dessas comunidades. Nós temos também no município de Silves e Itapiranga, mais no município de Silves, essa atividade também que impacta diretamente os povos indígenas, e os ribeirinhos, os extrativistas daquele território, no município de Itapiranga, aqui do nosso estado do Amazonas. Então, no Amazonas, nós temos esses 3 grandes municípios que são impactados diretamente. Nós vamos para o Pará, também nós temos, o impacto direto na ilha de Marajó, né, acho que eu estou falando os municípios para que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, elas possam, se ver nessa fala. O município de Marajó é um município, é uma ilha, né, do estado do Pará, que concentra mais de 5 ou 6 municípios, eu não tenho de cabeça, mas os ribeirinhos são, nós estamos falando de quase, 2 milhões de pescadores impactados por essa atividade, tanto na ilha do Marajó quanto, no Amapá, que também é um outro território que já está impactado, né, com essa prospecção. Vamos para o Maranhão, parte Amazônia, né, que também é impactado, e lá são as populações quilombolas, né. Então a população quilombolas são diretamente impactadas, que começa desde da contaminação da água até a questão da ameaça da segurança alimentar. É bom, só para enfatizar, porque, para a gente não cometer nenhum erro, são 2 milhões de pescadores na Amazônia inteira que Isso, são impactados. exatamente. Uhum. Eh, a gente não pode esquecer, por exemplo, no estado do Amazonas, desde a década de 70 a gente tem exploração de petróleo, seja em Carauari, em Tefé, né, e no Maranhão hoje nós temos também comunidades quilombolas que estão sendo impactadas, no Amapá, além de pescadores, também comunidades indígenas, inclusive indígenas em áreas bastante sensíveis, né, como a terra indígena Uaçá, lá no Amapá. Então e, enquanto a gente discute aqui Sim. Silves e Itapiranga, a Agência Nacional de Petróleo leiloou um bloco em São Sebastião do Atumão, onde inclusive tem áreas indígenas, tem toda uma discussão, né, com a FUNAI por conta de grupos de indígenas isolados que vivem naquela, que ainda precisa ser comprovado se está lá ou não, mas tem vários resquícios. Então, tem todas essas complexidades, né, que estão em jogo hoje. Isso que o Adilson me falou, né, já puxa para a próxima pergunta que eu ia fazer, era de quem são os principais interessados nessa exploração? Olha, na realidade nós temos diversas, eh nós podemos dizer, por exemplo, como a Agência Nacional de Petróleo, ela leiloa blocos de exploração, e aí você tem na Amazônia inteira diversas, empresas, umas nacionais como a Petrobras, outros, transnacionais, como você tem na Foz do Amazonas, também outros blocos que tem a BP, a Total, enfim. Mas hoje, por exemplo, Petrobras é uma importante, eh, empresa que está, né, causando esses impactos. Na Foz do Amazonas, por exemplo, um impacto na Ilha do Marajó e no Oiapoque, no Bahia, no estado do Amapá inteiro, né, a Petrobras, mas nós estamos, por exemplo, no Maranhão, no Amazonas, nós temos a Eneva,
né, é uma empresa também de um porte grande que está explorando gás, sobretudo gás, né. Enfim, mas nós temos também, a cada rodada de leilão da ANP, você percebe que outras empresas transnacionais, elas se incorporam nesse jogo. Eu também diria que, apesar da indústria, né, das empresas que são, as maiores interessadas na exploração, eu diria que também tem uma política de governo que também é interessada, né. Então tem uma política que é voltada exatamente para que, os combustíveis fósseis ainda seja a alternativa energética, né. E isso também é muito preocupante, porque aí se funde os 2, né. Quer dizer, é uma vantagem do governo e, paralelamente a isso, tem as indústrias, né, que exploram tanto o gás, quanto o petróleo, quanto o diesel, outros derivados, que também tem, o capital como lucro, né. O que que tem em jogo também nisso? Eu acho que é a questão da economia, do capital, né, do recurso financeiro, que traz isso como bastante forte, a gente percebe isso nos territórios, né. Pela maneira que chega, pela maneira que isso é conduzido, a gente percebe que é uma preocupação, é um interesse de lucro, né. Então isso é muito preocupante do ponto de vista, de atender, né, essa questão das comunidades tradicionais em seus territórios. A gente teve uma viagem em Silves, né, em Itapiranga, e a gente percebe que eles vendem, vêm com um propósito, assim, mostrando só as coisas boas, né, só os benefícios, e aí depois eles exploram o gás, né, exploram, tiram o que for da terra ali, e aí depois deixam lá as pessoas, a população que vive lá, ao Deus dará, né. E então é bem preocupante mesmo isso. Mas sabe por que, Beatriz, ele tem esse resultado final, né, porque tem uma estratégia de exploração, né, uma estratégia do mercado. A indústria fósseis, ela tem aquele período de 20, 30, 40 anos, mas o que ela oferece para os municípios, para os territórios, é o trabalho braçal que a gente chama, né, que é o mateiro, é o ca é o a pessoa que vai cuidar, é motorista, é serviços gerais, né. Então, e são, empregos que eles oferecem, entre aspas, que são muito curtos do ponto de vista da durabilidade do tempo de exploração. Então, essas propostas, esse projeto, da forma que eles chegam, né, dizendo que vai transformar o território, que vai melhorar a vida da população, que vai trazer qualidade de vida, é uma inverdade, porque a gente acabou de chegar de Quari, né, a 200 metros da área. Tem comunidade que está sem energia, né, era o mínimo que deveria ter para essas comunidades, o mínimo, mas não tem. E aí? Eu estou vendo o gás, eu estou vendo o petróleo, eu estou vendo tudo passar, da ilharga da minha casa, como diz o nosso povo da Amazônia, e ao mesmo tempo eu não tenho acesso a isso, né. Então acho que essa pergunta ela traz essa afirmação, que na verdade não fica nada para a comunidade, não fica nem energia que deveria ficar, né. Se já ficasse energia de qualidade para todo mundo, eu acho que já teria cumprido um papel importante dentro do seu propósito. E é bom dizer também que, por exemplo, tem em alguns casos, a gente está se deparando em que é importante dizer que esse é um modo de operação dessas empresas, seja de petróleo e gás, seja de mineração. Chega lá, tira tudo, né, e depois deixa só o impacto negativo, você deixa lá crateras, deixa buraco, enfim, deixa estrutura de exploração lá enferrujando, né, e a comunidade depois que se vire para se resolver sozinha. Eh, Nós temos acompanhado na Amazônia Internacional, na Amazônia Continental, por exemplo, e hoje você já tem no Equador locais que as comunidades estão lá com aquela torre de petróleo que os caras chegaram, exploraram, levaram tudo, e está lá só aquele
mausoléu, aquela coisa velha enferrujando, né, contaminando ainda mais o solo das comunidades. Então na o modo de operação dessas empresas são sempre esse: chega, leva tudo, leva a riqueza, e suga até a última gota, e depois vão-se embora, e as comunidades que estão ali que se virem para restaurar, né, o ambiente, restaurar a sua socioeconomia sozinha. Então essa é uma questão também que a gente tem discutido, a campanha se propõe isso também, que é essas empresas, elas também precisam ser responsabilizadas, né. Nós não queremos ela no nosso território, mas uma vez que elas chegam, causam impacto, né, elas antes de ir embora, né, elas deveriam o governo deveria fazê-las restaurar, né, para deixar no mínimo igual como elas pegaram, cara. Hoje a tradição é que elas chegam e destrói tudo e depois vão-se embora e pronto, né. Então essa é uma questão importante também que a gente precisa trazer à tona e dizer: "Olha, esses contaminadores aí, tem que pagar pela restauração, não pode eles virem, levar a riqueza e depois deixar para a própria comunidade, coitada, que só ficou no prejuízo o tempo inteiro, né, é ainda ter a responsabilidade de restaurar aquele ambiente". E quais são os principais riscos ambientais da exploração de petróleo na Amazônia? Olha, eu acho que a gente não pode entrar numa estratégia de falar: o risco é ambiental. Ele é ambiental, mas ele também é um risco social. E na Amazônia, tem uma campanha do Instituto Socioambiental que diz que socioambiental se escreve junto, né, não se separa. Na Amazônia, o ambiente não se separa do social, né. Então, eh, quando eu destruo um rio, né, quando eu enveneno um rio, eu não estou só aquele ambiente aquático. Eu estou também impactando um modo de vida de comunidades que vivem daquela pesca, vivem dos recursos aquáticos, que usa a água para fazer a sua farinha, que usa a água para beber. Então, o ambiente e as pessoas na Amazônia são muito dependentes uma das outras. Então é lógico que tem no sentido mais clássico, né, a gente pode dizer: "Ah, eh, envenenou os rios, desmatou, tirou as árvores", né, mas aí a gente também tem que olhar que essas árvores, muitas delas são frutíferas, né, e as pessoas dependem dessas árvores quando são por exemplo, se é uma castanheira, você impactou enormemente a economia daquela comunidade, né, se é andiroba, se é copaíba, então tem uma diversidade de espécies, né, que elas, ao serem retiradas, ao esse ambiente ser impactado, nós não estamos impactando só a natureza, está impactando e destruindo modos de vida tradicional, modos de vida comunitário, né, que se alimentam e vivem ao redor dessas espécies. Então os impactos eles são ambientais, mas eles são imensamente sociais também. Eu acho que, eu acho que os principais riscos, como não se separa o socioambiental, né, eu acho que os principais riscos são social, porque fica danos, né, no território, né. Nós temos exemplos de território que crianças de 9 anos ficaram grávidas, né, pelo fluxo de aumento de pessoas que chegaram no território. Então isso são riscos, né, pra saúde, isso são risco, de colocar, em risco vidas de pessoas, de criança principalmente, que poderiam estar vivendo como criança, né. E isso é irreparável, porque você vai ter aquela marca para a vida toda, né. E quando se trata de pessoas, talvez a dor seja, muito maior, né, porque, conforme, o Adilson traz, que as questões ambientais você se recupera com o tempo, né, você se recupera com o tempo. E os riscos na vida das pessoas, muitas das vezes tem gente que não consegue superar, e é irreparável. Então isso são dores,
que fica marcado pelo aquele empreendimento que passou, aquele empreendimento que foi, eh 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 implementado ali, que traz essas dores que muitas das vezes eu acho que não tem reparação, que não tem reparação, e isso serve como lições para que no futuro, essas indústrias têm que pensar de que forma chegar nesses territórios. Porque o risco, quando a gente fala de ambiental, não é simplesmente derrubar a floresta, não é simplesmente tirar as árvores, não é simplesmente contaminar uma área. São riscos que a gente está falando de território que tem gente, que tem pessoas que vivem daquele habitat, que vivem daqueles recursos naturais, que nasceram, que cresceram, que vêm de uma ancestralidade de milhares de anos e de repente são pegos de uma forma rápida, imediata, de se ver numa situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade traz todos esses riscos para a vida da pessoa humana. E gera uma pergunta também que eu já ia fazer, era o que já aconteceu nessas outras regiões, né, que pode servir de alerta para esses próximos lugares, esses territórios que essas empresas têm chegado para fazer essa exploração, né? Na realidade, como eu falei, essas empresas, e aí a gente olha, nós estamos falando aqui de petróleo e gás, mas é uma série de outras explorações que vão na mesma linha, né. A gente olhar a mineração na Amazônia e mineração no resto do Brasil, é sempre da mesma forma, né. E a gente tem tanto impactos gigantes, a gente tem derramamento de óleo, né, em várias partes do planeta. A gente tem, por exemplo, aqui pertinho na Amazônia continental, a gente tem derramamento de óleo no Peru, derramamento de óleo no Equador, né, na Bolívia, a gente tem, Na Baía de Guanabara eu ia mesmo. falar agora, no Brasil, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente viu a experiência, o primeiro tentativa de furo na Foz do Amazonas, e a gente viu o que aconteceu, né. Já teve um vazamento, não foi de petróleo, não é, foi do fluido da máquina lá, da sonda que estava perfurando, e foi um volume grande. Se você botar com mais de quase, me parece que mais de 5.000 litros de fluido, um fluido extremamente impactante, tem um impacto, né. Então, a gente olhar a exploração de minério no Brasil, a gente viu o desastre que foi Brumadinho, a gente, né. Então, a gente tem inúmeros, a gente viu no Golfo do México uns anos atrás a tragédia que foi, né. Esta semana passada tivemos uma explosão de uma usina de gás na Venezuela, em Maracaibo. Então, a gente tem no mundo inteiro experiências muito trágicas. E sempre que acontecem esses acidentes, né, quem mais sofre, além do que já vem sofrendo com a exploração, com isso, são as comunidades locais que perdem seus estoques pesqueiros, perde sua fonte de água, enfim, tem seu solo envenenado. Então, quando a gente está falando: "Olha, acho que já chega de furar", é porque a gente já tem tantos exemplos, né, de impactos negativos no nosso planeta, que eu acho que já se esgotou. O mundo precisa dar um passo, né, como foi toda a discussão que nós fizemos agora em Santa Marta, para a gente sair desse modelo de desenvolvimento que nós estamos tendo, baseado, né, em combustíveis fósseis. Precisa dar um passo, porque nós já envenenamos muito o nosso planeta, e com isso a gente está matando milhares de pessoas todos os anos, envenenando né, o, o solo, envenenando a água. E aí estou falando, quando eu falo matando, é porque, por exemplo, tem um relatório da agência, como é que é, como é que se chama? Articulação Global de Saúde e Clima, né? Que é uma organização mundial que tem quase 5 milhões de profissionais Da de saúde. saúde, né?
que estão fazendo esse monitoramento. Eles lançaram um relatório o ano passado, chamado Do Berço ao Túmulo, que fala dos impactos da indústria do petróleo, né, desde a perfuração até quando ele é queimado nos motores, né, na saúde humana. Então, e lá são impactos que a gente olha e os números que eles apontam são números, assim, absurdos. Se você ficou preocupado com os números de mortos na pandemia, quando a gente olha os números de mortes e de pessoas doentes, impactados pela indústria fóssil, era para os órgãos de governo, todos eles já falaram: "Está paralisado, a partir de agora não se tira mais nenhuma gota, a gente precisa, investir em pesquisa, em prospecção, de pensar outros modelos energéticos que não esse". Então, nós estamos, além de matando o nosso ambiente, nós estamos nos envenenando, né, com a indústria fóssil. Recentemente saiu uma pesquisa da WWF que ela fala que essa exploração não é o gasto é maior do que o retorno, né, dessa exploração que ela fez essa pesquisa foi sobre essa exploração na foz do Amazonas. Então, o gasto de todo o investimento, pesquisa seria muito maior do que o retorno financeiro. Mas mesmo assim estão querendo, né, e vão continuar. Mesmo com todos esses alertas, mesmo com todas esses fatos que ocorreram, né, tanto no Brasil quanto na Pan-Amazônia, né, isso mesmo assim, a indústria continua dizendo que é desenvolvimento, que precisa fazer, porque, a Amazônia precisa, né, de exploração de combustíveis fósseis. Mesmo assim, a gente, tem a convicção que não precisa matar tanto, né, para que esse desenvolvimento chegue nos territórios, né. Às vezes não chega, né, a exemplo de tudo isso que o Adilson traz, a gente visitando esses territórios, a gente só vê pobreza, né. Então, o que que fica, né? Mesmo com esses alerta de desastre, com esses alerta de morte que muitas das vezes acontece, com mesmo esses alerta de que é uma atividade que é totalmente ameaçadora, né, e mesmo assim existe ainda uma política voltada para que isso aconteça, né. E aí a gente precisa parar, né, a gente precisa parar de pensar que a única saída é a saída de energia por meio dos combustíveis fósseis, porque a gente já viveu e está vivendo experiências que não condiz com a política do que isso é apresentada nos territórios. Então, isso é muito, ameaçador, né, pra nossas vidas, para as futuras gerações, que nós não estamos falando do hoje, não estamos falando do agora, nós estamos falando de gerações, que são gerações, se a gente não parar, né, de explorar combustível fóssil, se não parar de explorar gás, nós não vamos ter vidas, nós não vamos ter geração futuras, né, porque tá sendo, ameaçado diretamente e tem exemplos, que todo dia quase a gente vê nos noticiários de vazamento, de explosão, de contaminação de rio, contaminação dos peixes, contaminação humana, né, como esse relatório do Berço ao Túmulo traz, são contaminação humana. São morte causada pela emissão dos combustíveis fósseis. E aí? A gente vai continuar? Né? A política nacional, a política internacional, a indústria vai continuar? Né? E o que isso de fato assegura que as futuras gerações terão vida? Com uma política de exploração que não mede as consequências da qualidade da vida do território, que não mede as consequências da comunidade. A comunidade vai servir apenas de mão de obra barata? E de mortes? E de exploração sexual? De doença sexualmente transmissível? De pobreza e de miséria? É isso que vai ficar para as comunidades, como a gente tem visto nesses territórios?
Então a gente precisa e a campanha ela traz muito isso, chega de furar, nós temos que cuidar, de cuidar o que nós temos, cuidar das pessoas, porque os exemplos que a gente tem vivido e tem acompanhado, nós acabamos de chegar de Santa Marta, né, onde teve a primeira conferência, logo depois da COP, né, porém, os relatos, as ameaças aos defensores e defensoras, nós não estamos falando simplesmente de uma como que se diz? De um caso isolado do território. Nós estamos falando, além da atividade, além de toda a miséria e a pobreza que traz, nós estamos falando de ameaça de pessoas que trabalham. Nós estamos falando de ameaça de defensores e defensoras que defendem um território livre de petróleo e de gás e da indústria fósseis, não no sentido de dizer nós precisamos que os territórios tenham qualidade de vida, a qualidade do ar. Nós não estamos discutindo se é mais barato ou é mais caro, né? Nós estamos discutindo qualidade de vida, nós estamos discutindo territorialidade, nós estamos discutindo ancestralidade, nós estamos discutindo vida que pessoas podem perder ainda. E a futura geração? Será que terá a futura geração? E as vidas, as pessoas não eu acho que principalmente as empresas e é questão do governo também, eles não olham para isso, para esse lado da vida, né, que sem vida não há futuro, não há mundo. Então, a gente estava conversando lá em Itapiranga com a enfermeira lá, a Dominique, e ela falou isso, né, ela falou que ela tá com uma pesquisa, tudo, que ela vai lançar ainda, mas ela falando assim: "Chegou aqui, as crianças já estão com uma alergia no corpo", aí foi desde quando chegou, né, a Eneva lá, e não sabe, aí essa alergia tem aumentado tudo, então a criança já desde ali, já que nasce, já está sendo impactada, né, e aí porque foi gerada, mas e aí, tem casos, será, de criança, de abortos, alguma coisa assim, nesse sentido da Hein, Beatriz? Alguém tem que pagar, né? E quem paga com isso é as crianças. E quem paga com isso é quem está no território. Aí eles pagam com a própria vida, né, aí tinha uma vida saudável, porque tinha um peixe de qualidade, porque tinha uma água de qualidade, né, e aí de repente tudo isso é contaminado, tudo isso são ameaçador, e aí tem muitas pessoas que pagam com a própria vida. E isso, a gente cada dia, evidencia mais esses fatos, né. Que são fatos que tá se tornando quase, corriqueiros, contínuos nas comunidades impactada. E isso a gente precisa trazer à tona para que, a indústria seja responsabilizada, para que os governos sejam responsabilizados de discutir, de fazer uma discussão ampla, né, geralmente de o que isso impacta na vida das comunidades. Isso precisa ser feito. E como que isso vai ser feito? Né? Como que isso pode ser feito? Respeitando a 169, né? Que é a lei da OIT que diz que tem que ter a consulta livre, prévia e informada. Se não tiver isso, como que as comunidades vão poder dizer o que pensa? É bom também enfatizar que os impactos da indústria petrolífera, né, da indústria fóssil, ela vai muito além do que só aquele impacto nas comunidades. A gente fala que eles são os primeiros que estão lá a diretamente sentir, né. impactados, né, mas a gente precisa transportar isso depois, e aí, por exemplo, é o que faz o relatório da Aliança Global, lembrei o nome, Aliança Global por Saúde e Clima, de dizer, desde que a criança está ainda na barriga da mãe, ela já está recebendo impactos. Ela não precisa estar lá no território onde está sendo, mas aqui na periferia de Manaus, na periferia de Belém, onde as crianças vivem, né, e elas, eh, respiram fumaça de óleo diesel, de caminhões, de ônibus, enfim.
né? Isso tudo, né, impacta na saúde humana dessas crianças, né, mas também dos mais idosos, dos adultos, enfim, todo mundo, todos nós, né, estamos aqui, né, e estamos sujeitos a estar respirando, por exemplo, um Criança exemplo, e idoso, e né, o que mais idosos são os sofre. que mais sofrem, mas, por exemplo, todos nós estamos aqui, por exemplo, em Manaus, que tem um fluxo de caminhões, né, e gigante por conta do nosso polo industrial, nós estamos respirando um ar super contaminado, né, por fumaça de óleo diesel, né, que é o que movimenta esses caminhões. Então, às vezes a gente fala: "Ah, não, o impacto da indústria do fóssil está longe, está lá no Oiapoque", nada, né. Eles extraem o petróleo lá, criam o impacto lá e também depois a queima desses combustíveis fósseis, diesel, gasolina, isso tudo espalha na cidade na cidade. Quem mora na periferia das grandes cidades tem um impacto gigantesco na sua saúde. Então depois a gente fica perguntando, por que que está tendo muitos casos de depressão, por que que está tendo muitos casos de conjuntivite, por que que muitas crianças com problemas pulmonares, com bronquite, com isso, né. Então, e quando você lê o relatório da Aliança Global, você entende, né, quanto mais a gente explora combustíveis fósseis, né, quanto mais a gente queima óleo diesel, quanto mais a gente queima gasolina, mais impacto trazem para a nossa saúde. E não é o Adilson, que é sociólogo, que está falando, não. O relatório foi feito por um monte de profissionais de saúde, por médicos, cardiologista, oftalmologista, enfermeiro, enfim, profissionais que lidam no dia a dia, né. Tem casos lá do médico explicando, de radiografia de pulmão de jovem que nunca fumou, né, mas que mora na periferia Das cidades. das cidades, mas que o pulmão dele, ele mora perto de um local onde passa muito caminhão, e ele está lá com o pulmão totalmente tomado, e o médico inclusive fala: "O pulmão dele parece mais de um adulto que fumou a vida inteira do que de um jovem que nunca fumou". Então, tem todos esses impactos que precisam também entrar na contabilidade, que não estão entrando, né, hoje. Então a gente, quando discute a campanha, nós estamos falando: "Opa, nós chegamos num teto que eu acho que daqui para frente a gente precisa mudar esse modelo, né, de exploração, esse modelo capitalista que está consumindo, né, nossos recursos naturais, mas também está nos matando, né, no aspecto da saúde". E é bom lembrar que a gente tem, né, esse relatório do berço ao túmulo lá no nosso site, né, o redegta.org, e quem quiser consultar pode dar uma olhada lá que tem todo esse estudo. E voltando para as perguntas, eh, a pergunta que eu ia fazer agora é: como as comunidades indígenas e ribeirinhas estão reagindo a este cenário, esse cenário de exploração? Na verdade, a gente não são só, eh, tem os indígenas, tem os ribeirinhos, tem os quilombolas, uma diversidade de atores que também estão reagindo, né, porque quando a gente fica encurralado, a gente primeira coisa é a gente se organizar. Então, por exemplo, essa campanha nossa, Chega de Furar, é Hora de Cuidar, ela é uma reação também, né. A rede GTA é uma rede coordenada, mas formada, né, por uma diversidade de atores que tem na Amazônia, que são esses mesmos indígenas, ribeirinhos, eh, extrativistas, associações das grandes cidades, associações de moradores das periferias, em grupo de mulheres, né. E a gente viu que todos nós somos impactados, todas essas organizações são impactadas, e aí a gente começou a se organizar no sentido de falar: "Olha, nós precisamos dar um basta nisso, vamos chamar a atenção para mudar esse modelo que estão nos matando". E aí a gente vai desde, ações nos territórios, tem comunidades indígenas fazendo enfrentamento nos territórios, indo nas áreas de produção, né, e fazendo protestos, chamando atenção, até ações mais coordenadas,
com diversos atores juntos, que a gente tem feito. Nós fizemos durante a COP30, fizemos uma ação. Agora em Santa Marta, que é a primeira conferência, né, para se distanciar dos combustíveis fósseis, a gente fez lá uma conferência também de territórios livres de combustíveis fósseis. Enfim, a gente tem feito uma organização. Os indígenas do Amapá, né, sobretudo os do Oiapoque, têm se organizado, têm feito denúncia no Ministério Público Federal. Aqui, por exemplo, em Silves, nós temos lá os indígenas Mura, né, do nosso cacique Jonas Mura, que acho que vai estar aqui num dos episódios, né? Ele tem uma ação na justiça contra a Eneva, né? E essa ação dele é cobrando reparação, cobrando que ela pare de perfurar nos territórios dele, ela pare de envenenar, né, com gás as crianças, envenenar as águas, os territórios, né? Então, tem todas essas lutas e a gente tem uma campanha na Amazônia continental como um todo, né, que é a campanha Amazônia Livre de Petróleo, que o GTA é membro, o GTA é parte, né, no sentido da gente o impacto da indústria fóssil, ela acontece nos territórios, mas ela também está no contexto global. Essas empresas conversam, essas empresas comunicam, às vezes mesma empresa fura aqui, fura no Maranhão, fura no Amapá, né? E, enfim, são um as mesmas empresas que lucram, né, e as comunidades estão sempre perdendo e tomando prejuízo. Então tem essas reações. É, acho que essa é uma pergunta, viu, Beatriz? É bastante interessante. Eu acho que tem, além dessas formas que o Adilson traz de reação, de enfrentamento, eu acho que o processo de organização processo de organização nos territórios é fundamental, né? Por quê? Porque os coletivos, associações, as cooperativas, o sindicato, né, o movimento de mulheres, podem, se, empoderar, né, dessas informações, que é primordial o território ter esse conhecimento. Por isso que eu digo que o processo de formação, de capacitação é importante, é se discutir, né, essa pauta a partir do olhar do território, né, e fortalecer esses movimentos, né, porque são os movimentos que estão sentindo na pele, são pessoas que estão sentindo na pele o dia a dia da exploração. E isso, além do processo organizativo, do processo de capacitação, o processo de formação, o processo de intercâmbio para os outros territórios impactados, é importante que isso aconteça, né, está acontecendo isso na campanha. A campanha Amazônia Livre de Petróleo também faz parte, a gente está dentro dessa campanha, com a campanha Chega de Furar, é hora de cuidar, exatamente preocupado com que esses territórios se fortaleçam, né? Esses territórios se fortaleçam, esses territórios conheçam de fato como que esse processo lidar, né? No sentido mesmo de estar presente nesse debate, porque eles precisam, né, estar preparado para poder reagir, que a gente não reage sem informação, né? A gente só tem uma reação se a gente está capacitado, está ali, é ciente do que vai acontecer, para poder eu reagir, para poder eu dizer é bom ou é ruim, né? Mas para isso eu tenho que estar sendo conhecedor do que vai acontecer. Eu sempre digo que para nós, povos indígenas, e para os ribeirinhos, para os extrativistas, para as comunidades tradicionais, é fundamental esse processo do empoderamento das mulheres, da juventude, né? É primordial a capacitação desse processo. Eu acho que a campanha ela tem um elemento muito importante, que é esse processo das consultas, da criação dos protocolos comunitários. E é o que nós estamos fazendo nesses 4 estados. Por que é importante esses protocolos? Porque esse protocolo vai
ajudar as comunidades a pensar e se organizar, e de que forma eles pensam que o território deles tem que desenvolver. E de que forma o território deles podem reagir diante de um grande empreendimento, no caso da indústria dos fósseis. Eu acho é importante esse processo, é um processo que ele tem que ser contínuo, é um processo que ele tem que ser sempre ali, né, no dia a dia desse enriquecimento é do conhecimento. Se não sem conhecimento, não tem reação. E a gente, lembrando que a rede GTA ela faz isso, né, ela faz essa construção desses protocolos e também ela faz a revisão, né, que é uma reciclagem para lembrar o povo de que dos direitos deles, né. E eu ia perguntar fazer mais uma pergunta de qual é o papel de organizações como a Rede GTA nesse processo, mas que a gente falou que também essa construção de protocolo, mas o que a Rede GTA faz ainda mais nessa nesse cenário, nesse processo? Olha, a rede GTA é uma rede que está na Amazônia há mais de 34 anos. Ano que vem a gente completa 35 anos, saindo da juventude para a maturidade. O que a gente tem trabalhado a nível de Amazônia, né, é exatamente o fortalecimento das organizações locais, né? Porque como nós somos uma rede, e uma rede para ser forte, para ser uma rede articulada, para ser uma rede mobilizadora, para ser uma rede representativa, ela precisa estar conectada com as organizações locais, porque a rede ela é composta de organismos, né, de organizações. Então isso é um ponto importante. A outra questão importante que a gente tem discutido muito nesses territórios, na qual eu já falei antes, é exatamente esse fortalecimento institucional dessa organização local, né? Porque não basta só ter uma associação, né? Não basta só criar um coletivo, mas você precisa compreender esse mecanismo de como essas organizações funcionam, né? Porque elas hoje estão se deparando com a pauta dos combustíveis fósseis, mas no dia a dia elas têm que estar discutindo a saúde, a educação, o meio ambiente, né? Ela tem que estar discutindo toda essa problemática da comunidade. E o que a gente tem trabalhado muito durante esses 35 anos e agora nesses 2 últimos anos como planejamento estratégico da rede, é exatamente fortalecer as organizações locais, a gente fortalecer o debate sobre a questão de saúde e clima, porque ele está interligado com a pauta dos combustíveis fósseis, né? A gente está muito voltado à discussão, à participação da juventude, das mulheres. Eu acho que discutir uma pauta de gênero dentro desses grandes temas é fundamental. O que a gente tem feito nos territórios é fortalecer essas pautas, e a gente é uma rede contínua. A gente nasceu com esse objetivo e a gente irá continuar fortalecendo os nossos territórios, né? Fortalecendo por meio dessa organização, por meio de todas essas pautas na qual eu já falei. Então, a gente tem um papel fundamental. Muitas das vezes eu ouço de vários companheiros, de vários parceiros, que eles sempre dizem assim: olha, vocês da rede GTA vão em local que a gente não consegue chegar, né? Mas a gente só consegue chegar porque nós somos uma rede que é composta de organizações territoriais, né? Organização de base, organização que estão ali no campo, que estão no seu espaço. E isso para nós não só nos engrandece, mas também como nos remete a uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade de estar presente nesses territórios, levando informação e, ao mesmo tempo, discutindo a forma de organização nesses espaços. E o que significa cuidar da Amazônia na prática? Pois é, cuidar da Amazônia, a primeira coisa é respeitá-la, né? Respeitar a diversidade biológica que nós temos, respeitar a diversidade de atores sociais que tem, e a gente não vê a Amazônia como uma mercadoria.
Acho que esse é o primeiro ponto para você cuidar, né. O pessoal da saúde, quando se propõe a cuidar, né, eles olham muito no sentido de cuidar, de dar carinho, de dar saúde, né, de tornar o corpo da gente um corpo saudável, né. Quando a gente olha e a gente fala que é hora de cuidar, é porque a Amazônia foi tão maltratada, né, pela exploração de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, sempre, olhando a Amazônia como mercadoria, né. Nós estamos dizendo que não, nesse momento, acho que nós precisamos cuidar da Amazônia primeiro, cuidar das pessoas que estão aqui, né, fazendo um processo de restauração, né. Tem muitas áreas degradadas na Amazônia que precisam passar por um processo de restauração, né, trazer de volta, né, uma integridade ecológica desse bioma tão importante para a regulação do clima no nosso planeta. Então a gente falou, vamos cuidar da Amazônia, mas no sentido de que a gente tem que cuidar do ambiente, da natureza e das pessoas que aqui vivem, sobrevivem dela. É sobretudo aquelas pessoas que são mais dependentes do ambiente. E aí, não é por coincidência, mas por incrível que pareça, são essas comunidades, as mesmas que são impactadas por essas indústrias, são essas comunidades mais dependentes do meio ambiente. Então, quando você causa um impacto negativo na floresta ou no rio, você automaticamente você está destruindo, você está matando essas comunidades, que elas estão, já falamos no início aqui, ela é muito dependente do ambiente. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, cuidar do ambiente, fazer um processo de restauração, e isso a gente só vai conseguir quando a gente deixar de olhar a Amazônia como uma mercadoria. A gente olhar as árvores e não ver madeira para vender. Quando eu olhar os rios e não ver só o cardume de peixe que eu posso tirar, né, tudo, inclusive, para vender, né. Então, a gente precisa cuidar da Amazônia com outro olhar, né. E aí, infelizmente, hoje, a visão que nós temos não, que alguns têm, né, principalmente as grandes empresas e as políticas que os governos tentam implementar, são visões de desenvolvimento distorcida, visão que pensa só em explorar, em tirar daqui, não pensa em cuidar, não pensa em restaurar, né, não olha para esses espaços como locais de sobrevivência das pessoas que vivem aqui, como também como um ambiente importante para a regulação do clima no nosso planeta. A gente está encaminhando para o fim do programa. E para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Que futuro está sendo decidido agora para a Amazônia? Olha, vários futuros, né. Se depender de nós, vai ser definido um futuro de restauração, um futuro de sustentabilidade, né, um futuro de qualidade de vida. Agora nós, para fazermos isso, a gente precisa, todo mundo, todos nós, se juntarmos, fazer frente, né, combater esse modelo de predatório de desenvolvimento que querem para a Amazônia, né, eh combater a exploração ilegal de minério, um exemplo, garimpo, né, na Amazônia, combater a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia, que só traz prejuízo para a gente, combater o desmatamento ilegal. Então, esse é um papel, eu digo que a Amazônia é um ambiente tão importante que todo ser humano deveria ser comprometido em manter esse ambiente, um ambiente saudável. Então, o futuro da Amazônia vai depender de muito do nosso comportamento, né. Se a gente vê, as políticas de incentivo aí do agro, né, que veem a floresta como empecilho, aí quer desmatar para botar soja, para botar gado, né, e a gente não combater isso, nós vamos ter um futuro de grandes desastres lá para frente, né. Se a gente fizer esse enfrentamento, se a gente evitar mais desmatamento, se a gente evitar
mais perfuração para a extração de combustíveis fósseis. Se a gente conseguir evitar contaminação dos nossos rios por garimpo, por mineração, aí, de fato, a gente vai ter um futuro mais saudável, com um clima mais equilibrado. Senão, nós vamos estar sofrendo cada vez mais com eventos extremos, com eventos climáticos que vão estar arrasando não só a gente, mas também outras partes do Brasil. Porque uma boa parcela do que acontece aqui reverbera em outras partes do Brasil. Então, o nosso futuro depende bastante de como a gente vai cuidar agora da nossa Amazônia. Para mim, não tem futuro se não tiver o presente hoje. Não existe futuro. O futuro ele é muito distante do que das ações que está sendo feita hoje. Então, para mim, o presente hoje ele precisa mudar para poder garantir o futuro. Se continuar a exploração da forma que está sendo feita, sem levar em consideração as pessoas, sem levar em consideração o território, sem levar em consideração ao meio ambiente, a gente não tem futuro. O futuro acaba aqui. Para garantir esse futuro, que essas empresas, essas indústrias, elas têm que ter um papel de responsabilidade. E essa responsabilidade, eles não pode demorar muito. Não pode pensar de longo prazo. Porque hoje os territórios estão doentes. As pessoas estão doentes. Como pensar no futuro com as pessoas doentes, território doente? Eu não posso pensar no futuro. Talvez a gente possa ter uma visão de futuro se essas políticas, se essas indústrias têm a responsabilidade social e ambiental e econômica com as comunidades. Talvez tenha uma saída. Mas, para isso, precisa parar com a atividade que é totalmente danosa. E se essa atividade não parar, não existe futuro. O futuro acaba aqui. Ah, Cila, tu está desanimada? Talvez sim. Mas eu acho que tem uma esperança, que eu chamo de esperançar. Eu acho que nós temos esperança que essas atividades e que essas decisões elas sejam repensadas. Repensadas de uma forma que a Amazônia não é um vazio. A Amazônia tem pessoas, a Amazônia tem gente, a Amazônia tem uma sociobiodiversidade imensa, a Amazônia tem uma diversidade imensa. E isso precisa ser considerado como essencial para a continuidade da vida, porque a gente precisa parar. E a campanha, ela traz isso, ela traz essa reflexão, ela traz esse olhar que não tem futuro se a gente não repensar essa política dessa transição sem combustíveis fósseis. E é urgente, é para hoje, é para o agora, senão não tem futuro. A Amazônia, né, finalizando o programa, a Amazônia não é um espaço vazio, como a Cila falou, né? Ela é território, ela é cultura, ela é vida. E a campanha Chega de Furar, é hora de cuidar, nos convida a repensar nas escolhas e entender que o desenvolvimento não pode significar a destruição da Amazônia. E é com isso que a gente encerra nosso programa.